Estou muito feliz, irmão, de estarmos aqui compartilhando a palavra e o Senhor vem cada vez mais nos comissionando para isso, para compartilhar aquilo que estamos aprendendo e nunca, nunca sozinho, sempre na unidade, né? Saber ouvir, saber entender, saber compartilhar as diferenças, pois eu acredito, irmão, que cada um de nós temos uma peça e o Senhor permite avançarmos nesta maturidade de fé para encaixarmos as devidas peças uns nos outros e completar essa boa obra. Vamos falar um pouquinho aqui dessa construção dessa casa espiritual, né? Somos pedras vivas, né? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Temos essa liberdade de compartilhar da Tua palavra, de falar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, das Escrituras, envolvendo o propósito do Senhor para a Tua igreja, o corpo de Cristo, membros que fazem parte deste corpo, e a cada dia o Senhor vem a derramar sobre nós esta porção diária, o homem, a porção que o Senhor tem para nós, para avançarmos no nosso propósito pessoal e juntos avançarmos neste propósito envolvendo o corpo de Cristo, a edificação deste corpo de Cristo, Senhor. Então, muito obrigado por este momento. Que o Senhor esteja conosco, guarde as nossas vidas, estejamos aqui, Senhor, para aprender contigo em tudo, e possamos receber hoje esta porção e entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós falamos na última semana sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E neste prisma que eu apresentei para vocês, eu quis enfatizar o propósito da igreja no tempo do fim, essencialmente no tempo do fim. Claro que já existe algo do Senhor para hoje. A gente consegue extrair, né, mensagens que nós precisamos desde já nos posicionar. Mas o Senhor nos chama a atenção para algo vindouro. E Ele espera os teus servos posicionados para que Ele cumpra em nós, através de nós, este propósito nesses dias. Então, neste prisma, nós falamos um pouco sobre as 2 testemunhas e falamos das 5 igrejas e elas vão despertar. E hoje vamos detalhar um pouco mais sobre essas 2 testemunhas, falar com mais profundidade, apontando aí para as Escrituras, sombras e realidades, e a gente vai discernir um pouco mais sobre a identidade das 2 testemunhas e a missão que elas têm neste tempo do... Amém? Então vamos lá. Vamos fazer o exercício aí. A Evelyn vai ler Deuteronômio 17, do 1 ao 7. Aí eu vou convidar alguém aí do online, pode ser você, Matheus, Deuteronômio 19, verso 15, e aí alguém se prontifica a ler aqui, Números 35, 30, o Léo vai ler, e aí Levítico 24, 16, no online, quem pode ler? Vou selecionar a irmã Eliane, amém, Eliane. Aí aqui, Deuteronômio 21, do 18 ao 21, Dani. E no online, Deuteronômio 22, do 21 ao 22. Quem pode ler? Pode deixar que eu leio. Ó, aí já quem foi, tá? A Andréia, quem que falou? Andréia falou e a Lília levantou a mão. A irmã Andréia vai ler, pode deixar. Foi eu que levantei a paz, irmãos. Amém. Amém. Então, todos anotarem, né? Quem vai ler o quê? Então, vamos começar com a leitura de Deuteronômio 17, do 1 ao 7. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, que eu não ordenei, e te for denunciado, e o ouvires,
Então, bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel. Então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e apedrejarás o tal homem ou a mulher até que morra. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto, o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Amém. Interessante aqui, irmão. Sempre quando olhamos para a lei, o Senhor sempre tem uma mensagem que ela vai servir ou sombra ou tipologia para aquilo que há de vir. Sempre lembrando de Isaías 46, verso 10. Desde o princípio eu anuncio as coisas que hão de vir. Ou seja, é preciso meditar. E quando meditamos nessa passagem de Deuteronômio 17, nós já enxergamos aí algumas iniquidades, algumas práticas que o Senhor condena. E estas práticas, elas vão relacionar com os atos de iniquidade no tempo do fim, que vão estar de uma maneira exponencial. Por exemplo, essa adoração que existe às estrelas, ao sol, à lua, às estrelas, aos deuses, aos ídolos. Tem aqui a menção de uma imagem. Perceba que existe a imagem da besta lá em Apocalipse, capítulo 13. Então, existem coisas que vão apontar, que vão linkar com o tempo do fim. Outro detalhe é que ele fala também de abominação. Essa adoração, ela vai sempre relacionar com a apostasia. Essa prática de iniquidade, essa prática de idolatria, ela vai se relacionar com a prostituição. E a prostituição vamos linkar com a grande prostituta, a grande meretriz, a grande Babilônia. Então já encontramos alguns pontos importantes para meditar. E detalhe, no verso 7, as mãos das testemunhas serão primeiro contra ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Isso aqui é outra relação importante. Eu vou já deixar para o final. Ok? Agora a leitura de Deuteronômio 19, 15. Eu leio. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Amém. A leitura de Números 35, 30. Quem matar uma pessoa deverá ser executado apenas uma. Amém. A figura de um assassino aí também tem a sua execução, né, declarada aí. Levítico 24, 16. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Amém. Tá? A figura de um blasfemador. A figura de um blasfemador, eu vou lembrar de Daniel, capítulo 7. Fala de um chifre pequeno que fala de sua boca saem palavras contra o Senhor, de blasfemar contra o Senhor. E esta mensagem que está lá em Daniel, capítulo 7, também nós encontramos em Apocalipse, quando fala do anticristo. O chifre pequeno, então, é o anticristo. Então, links que nós encontramos aí. Foi Levítico agora? Agora é Deuteronômio 21, 18 a 21. Se alguém quiser ter um outro, não obedecer a voz do seu pai, mesmo na cidade, então, seu pai e sua mãe levarão para você a autoridade. Não concordando aquele lugar. Esse nosso filho é rebelde, não dá ouvidos à nossa voz. É comilão e bebedor. Então, todos da cidade o apedrejarão até que morra. Mas assim, vocês evitarão o mal e evitarão o mal do bem de vocês. Todo Israel virá. Amém. Aí fala de um beberrão, fala de um rebelde, aqueles que entram neste lugar.
E no Apocalipse nós temos a grande prostituta dando o cálice de beber para o entorpecimento de todas as nações. Apocalipse 18 diz: todas as nações foram entorpecidas por suas feitiçarias. Então está falando daqueles rebeldes que se inclinam e eles acabam entrando neste lugar de apostasia e envolvendo com a grande prostituição. Nós lemos um pouco sobre Jezabel, lá da igreja de Tiatira, de que haveria ali, para aqueles que não se arrependerão, uma grande tribulação. E para aqueles que estavam inclinados com a ação daquela mulher, da Jezabel, da doutrina de Jezabel. Então é muito importante entender essas questões, estes links. Agora, Deuteronômio 22, do 21 ao 22. Esta será conduzida à entrada da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra. Ela cometeu loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai. Assim extirparás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim extirparás o mal de Israel. Está falando da prostituta, daquela que se prostitui, e aqueles que se inclinam com a sua prostituição também serão condenados. E tudo isso existe links que nós relacionamos com o Apocalipse. Já falei da figura, né, da grande prostituta. Agora vamos ler aqui algo interessante, do Novo Testamento. Mateus 18, do 15 ao 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Uma passagem conhecida, mas que eu também consigo enxergar algo que o Senhor vai fazer no tempo do fim, em que o Senhor vai derramar sobre os servos do Senhor posicionados autoridade. E qual a função das 2 testemunhas? Proclamar arrependimento. Uma das funções delas é proclamar arrependimento às nações. Despertar aqueles que estão dormindo entre o povo de Deus, porque conforme o estudo da semana passada, nós lembrando aqui, que as 2 testemunhas são aquelas que permanecem acordadas, são os atalaias, é a função da trombeta de despertar. Então, as 5 virgens prudentes que vão despertar, elas vão conseguir avançar neste propósito juntamente com as 2 testemunhas. Então, nós temos 5 virgens prudentes, 2 testemunhas, temos 7 lâmpadas acesas, toda a menorá acesa. E isso faz todo sentido quando meditamos nessa passagem de Mateus 18, lembrando, né, existem diversos prismas de entendimento aqui, mas que, se nós enxergarmos algo mais profundo, o Senhor vai começando a descortinar o propósito da igreja no tempo do fim. E quando falamos dessa passagem de Mateus 18, eu consigo enxergar aqui a função das 2 testemunhas de realmente proclamar uma palavra. E eu relacionei também com Mateus 16, 19, que fala de dar as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Ou seja,
aquilo que as testemunhas proclamarem, o céu vai corresponder. Aquilo que for dito na terra, profetizado, o céu vai responder. Lembra da adoração, o que o Léo trouxe na estudo, falando de que quando a igreja estiver totalmente posicionada em adoração, louvor, em avançar nas palavras que serão proclamadas ali, o céu vai responder. É como se o Senhor liberasse os seus anjos para derramar ali a sua sentença contra os rebeldes. E é essa dinâmica que eu consigo enxergar aqui. Existe uma palavra contra aqueles que estão rebelando, ele ouviu, ele não acatou, é conduzido à presença de outros, também mantém a rebeldia, e então, no final ali, fala de uma palavra: o que vocês ligados na terra será ligado no céu, o que será desligado na terra será desligado no céu. O que significa essa ligar e desligar? Lá em Apocalipse 11, diz que as duas testemunhas vão profetizar para que não chova durante o tempo da sua profecia. Por 3 anos e meio não vai chover. O mesmo sinal de Elias. Elias falou, não vai chover, e não choveu. E as duas testemunhas vão proclamar, não vai chover, e não vai chover. E eu creio que não vai ter chuva nesses 3 anos e meio, porque está escrito. Por que eles vão profetizar isso? Porque não tendo chuva, vai entrar todo mundo vai entrar num colapso. Não vai ter chuva, não vai ter plantio, não tem que colher, a economia vai começar a entrar em um abalo econômico, tudo isso para provocar nas nações o arrependimento, com as palavras que elas vão profetizar, juntamente com a palavra de arrependimento. Vocês precisam se arrepender. O Senhor está chegando e vocês precisam despertar e se arrepender de seus caminhos. Amém? Alguém que tem algum comentário sobre essa passagem? Vocês conseguiram já enxergar por esta perspectiva? Os irmãos do online também têm algo para comentar, acrescentar? Amém? Sim, sim, exatamente. Vamos ler então? 2 Coríntios 13, verso 1. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Amém? Então, tem uma palavra aí, Paulo usou esse contexto das Escrituras para falar de confronto. A função das testemunhas é confrontar, despertar, chamar o arrependimento. Por quê? Porque se não se arrepender, reprovado. E o reprovado será sentenciado. E Paulo usou essa roupagem, já encontramos nas Escrituras, para chamar a igreja de Corinto aí ao arrependimento, né? Falar de algo sério ali. 1 Timóteo, capítulo 5, 19 ao 21. Já tenho aqui, Não posso se ler? entende. Pode ler. 1 Timóteo 5, 19. Está escutando Isso, bem? 19 ao 21. Sim, está ouvindo bem aí? Sim. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, guardes estes conceitos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. É somente até aí, né? Até o 21. Até o 21. Isso. Amém. Menção de presbíteros aí. Então, outra função que eu enxergo
para estes servos é confrontar líderes. Isso aí é forte, confrontar líderes governantes, líderes espirituais, religiosos. Então, é uma função, tem um confronto muito forte, né? E eu enxergo isso aqui, nessa passagem. Você vê a importância e a responsabilidade das duas testemunhas. Vamos ler Hebreus 10. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa horrível de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Amém? Passagem conhecida aí, né? E fala de 2, 3 testemunhas. Eu acredito que quem escreveu esse livro aí foi Paulo, né? E aí ele falando aos hebreus, e realmente nós percebemos a tamanha responsabilidade de proclamar arrependimento, de trazer à existência o reconhecimento, o senso de consciência das nações e daqueles que são da casa do Senhor também, de entender o propósito, de sair das coisas deste mundo e avançar no propósito do Senhor. Aí nós encontramos alguns apontamentos proféticos, que eu já comentei com os irmãos aqui. Fala de adultério, prostituição lá em Levítico, lá em Deuteronômio 17, Deuteronômio 19, nas escrituras do Antigo Testamento, está apontando para a grande prostituta. Vamos ler Apocalipse 17, do 4 ao 5. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. E em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Amém. Mais para frente, o Léo vai trazer o estudo sobre a igreja verdadeira e a igreja falsa. Eu creio que vai trazer muita questão de Apocalipse 17. E nós precisamos realmente discernir quem é a mãe. Muitos falam das filhas, né? Que ela tem filhas. Por isso que fala mãe. E aí, aos poucos, a gente vai conseguir trabalhar um pouco sobre essa grande Babilônia. Mas também fala de ídolos, de imagem, de adoração, de idolatria. Está relacionado com a prostituição. E essa ídolo, imagem, nós vamos relacionar com o falso profeta, que está lá em Apocalipse 13, e ele que vai ordenar que faça a imagem da primeira besta, que vai apontar para o anticristo. Vamos ler Apocalipse 13, do 11 ao 15. E ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como o dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e os seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra, e por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Amém. Então, nós temos aí a figura do falso profeta, da imagem, e tudo que será ordenado ali, e a grande provação, a grande tentação, né? O tempo do fim. Vou dar uma pausa aqui para dar boas-vindas aqui ao irmão Miguel,
Bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Feliz de te ver aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E é isso, né? E fala também de rebeldes. Mas antes falou do assassino, né? O assassino blasfemador. A passagem que eu comentei com os irmãos de Daniel 7, do chifre pequeno que falava coisas contra o Senhor, blasfêmias, nós encontramos em Apocalipse 13. À besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então, abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Amém. E os rebeldes, os seguidores da besta, aqueles que se inclinam à apostasia, aqueles que realmente vão adorar o anticristo, a imagem, que a gente encontra aqui em Apocalipse 14, do 9 ao 11. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre. Para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite, sem cessar. Amém. Aqui nós encontramos a apostasia, a iniquidade no tempo do fim, aqueles que vão aderir ao anticristo e aos seus atos de iniquidade. E aí, mas eu sou igreja. Importante, irmãos, é que a apostasia vai aumentar de uma maneira grande. Conforme nós lemos sobre as 7 igrejas da semana passada, a, a gente enxerga que, infelizmente, a porta da apostasia, muitos estão passando. Lembra daquela passagem da porta larga? E que para os servos do Senhor a porta é estreita? Então, isso faz muito sentido. Nós precisamos entender a batalha espiritual que existe aqui. E nós, como servos do Senhor, que buscamos conhecer o propósito para este tempo, nós fomos chamados para despertar a muitos. Em que muitos estão enredados neste cativeiro, deste sistema babilônico. Amém? Ainda não sabe exatamente o que vai ser, que é a marca. Por exemplo, eu fui obrigada a fazer uma cidade, senão eu não ia poder trabalhar lá. Há coisas que são impostas. A gente vê, Sim, pode ter outras coisas para ver, tá meio em se ver e quem não tem bolha, vai ser muito claro. eu acredito que sim, né? Até porque mais para frente a gente vai apresentar toda a linha do tempo, né? Onde tem ali a última semana, o momento ali que as testemunhas vão profetizar com sinais, com maravilhas, e quando encerrar o seu testemunho, está em Apocalipse 11, então a besta que sobe do abismo vai se levantar e ela vai perseguir os santos. E neste período é que vai ser instituído também essa marca. Tem ali o falso profeta, a imagem da besta e tem a marca da besta. Tudo no Apocalipse 13. Exato. Então, antes de acontecer isso, existe mensagem da igreja. A igreja vai proclamar a mensagem. Olha, tem todo um plano da iniquidade. Se arrependam, saiam deste sistema, não fiquem presos a isso, porque ele vai vir, vai chegar, vai implantar. Se vocês não saírem deste sistema, vocês vão estar suscetíveis a colocar a marca. E aquele que põe a marca, está escrito Apocalipse 14. Não tem mais salvação. Condenação. Pode falar. Voltar mais para a nossa terra. Até então, a vacina
Aham. A restrição ou não. Mas no final, para muitas vezes estão. Sim. Um ensaio mesmo, né? A gente percebe, irmãos, assim, a cada contração, o Senhor vai nos ensinando também. A última contração, eu digo contração porque estamos em princípios de dores, Mateus 24, né? Princípios de dores. Então, é como uma contração mesmo, de trabalho de parto. Tivemos uma contração, uma dor em 2020 ali, nessa pandemia. Muito aprendizado ali. Muitos sucumbiram neste aprendizado. E quando chegar, agora é para valer, que é ali na última semana. Então, o Senhor permite estas dores, esses princípios de dores, essas contrações, para também nos posicionarmos, nos fortalecermos e nos prepararmos para aquilo que há de vir. E ainda bem ou saber que ainda está em cima do Sim, é verdade, 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 importante. Irmã Andréia, pode falar, irmã. Eu só quero comentar que Deus também usa as tribulações, que nem aconteceu na pandemia, para um chamado, né? E eu respondi esse chamado, graças a Deus. Amém. Eu também, irmã. Eu também. Na pandemia, foi para muitos, né, muita morte, mas para mim foi um encontro com Deus, assim, que foi um divisor um marco na minha vida, no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia. Então é isso. Deus trabalha, né? Deus trabalha nisso. E olha só, avançando aqui, né? Sombra e realidade. Nós temos muitas figuras aí que nós conseguimos enxergar. Visão de uma grande prostituta, o blasfemador, o ídolo, a imagem, os rebeldes. E aí nós encontramos aqui. A mão das testemunhas será a primeira contra ele. E depois a mão de todo o povo. Olha só o apedrejamento. Nós temos a figura aí de um apedrejamento. Fala de testemunhas e depois de todo o povo. E aí, relacionando com a sétima taça. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E eu vejo nessa passagem a realidade cuja sombra já estava lá na lei. Por quê? Nós vamos depois tratar da última semana, linha do tempo, mas no último dia o Senhor vai ressuscitar. Lembra que Jesus falou? Eu ressuscitarei no último dia? Está lá em João capítulo 6. E esse último dia é o último dia da profecia, das 70 semanas de Daniel. E quando nós lemos Daniel, as 70 semanas estão ali no capítulo 9, mas só que existem eventos ainda a acontecer nos dias ali, nos últimos dias ali. Tem 1260, 1290, 1335 dias, lá em Daniel capítulo 12. E no 1260 é o último dia da profecia das 70 semanas. No último dia, o Senhor vai ressuscitar os seus. É no último dia. É na última trombeta, como Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. E nesse último dia, que é no 1260, o Senhor vai arrebatar a sua igreja, ou seja, as duas testemunhas e todo o restante da igreja. E aí, das mãos das testemunhas, serão os que vão lançar a saraivada contra a grande Babilônia. E não somente elas, mas todo o povo, toda a igreja vai lançar as pedras contra a grande Babilônia. Então, aquilo que está lá na lei, onde apresentava ali uma prostituta e ela era apedrejada, é sombra de o que vai acontecer contra a grande Babilônia, a grande prostituta no tempo do fim. Depois que o Senhor chamar nas nuvens a igreja, o encontro com o Senhor nos ares, né? Na igreja, nas nuvens,
vai acontecer o apedrejamento contra a grande Babilônia. As duas testemunhas e todo o restante da igreja também lançando contra este sistema corruptivo e os que estarão aqui. E aí, olha só que interessante, vamos meditar em Jó 38, do 22 ao 23. É uma conversa ali, né? O Senhor conversando com Jó. Onde você estava, Jó? Quando eu fiz os fundamentos? Onde as estrelas da alva, né, louvavam e as outras, né, jubilavam. E aí ele tem esse diálogo aí, no verso 22 ele diz assim: Porventura entraste nos reservatórios de neve e contemplaste os tesouros do granizo, que eu tenho guardado para o tempo da aflição, para o dia do enfrentamento e da guerra? olha só que interessante. Deus mostrando para Jó. Jó, eu tenho tudo planejado já, desde o fundamento. Inclusive, Jó, já está reservado as pedras para Saraivada no tempo do fim. Por acaso você entrou lá para ver os tesouros da Saraivada que vai acontecer no tempo do fim? Então, eu acredito, irmãos, que Deus já preparou tudo, já planejou tudo. Até as pedras que nós vamos usar para lançar contra a grande Babilônia, quando a gente tiver um Senhor nos ar. Amém? Está tudo planejado. Basta a gente entrar no plano. Nos posicionar e avançar neste plano. Amém? Alguém quer comentar algo? É uma novidade? Alguém já meditou sobre isso? Sombra a realidade? Essa saraivada é fogo, no caso aí? Porque fala de neve e fogo. Misturado com fogo. Lembrando também lá das pragas do Egito, que também é sombra. Também é sombra. Lá teve saraivada também. Então, é isso aí. Gelo, fogo. Uhum. E aí a gente consegue discernir que as duas testemunhas elas vão ser levantadas para um grande propósito, de despertar, de chamar ao arrependimento, e aquilo que elas estiverem proclamando e profetizando, o Senhor vai corresponder com sinais, com maravilhas, e estas maravilhas têm também flagelos contra os rebeldes. Então, surge a pergunta, quem são as duas testemunhas? Como é que é, mano? Quem são as duas testemunhas? O que comem? Onde vivem? Hoje à noite no Globo Repórter. Né? Quem são as duas testemunhas? E aí, para responder essa pergunta, irmãos, só com as escrituras mesmo. Se ficarmos só no Apocalipse 11, a gente pode estar limitando aí o que o Senhor estará nos ensinando sobre isso. E para isso o Senhor deixou um verso que ele mesmo deixou ali para que a gente meditasse. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Apocalipse 11, verso 4. E também fala no verso 10 que tratam de dois profetas que atormentaram. Elas vão atormentar os que moram sobre a terra. Olha só, irmãos. És tu perturbador de Israel, ou seja, testemunho, irmão, vai fazer a obra do Senhor e vai causar tormento. Perceba que existe uma obra do Senhor e nós precisamos já enxergar uma anti-obra. Hoje. Qual é a mensagem que muitos cristãos recebem? Você vai vencer, você vai conquistar a prosperidade, você vai conquistar tudo agora nessa terra, você vai transmitir, né, coisas lindas, amor, alegria. Não que isso não seja errado, né? Não que isso seja. Não que seja errado. Mas a função do Senhor com as testemunhas é atormentar os que moram na terra. Sai, você precisa se arrepender. Não fique preso com as coisas deste mundo. É arrependimento, irmãos, né? É arrependimento.
E aí, eu quero até colocar uma pausa, porque a gente vai falar de duas oliveiras aqui, mas eu quero também enfatizar algo. Eu pedi para a Eve me ajudar hoje aqui, para lembrarmos de algumas peculiaridades das duas testemunhas. Elas estão vestidas de pano de saco, porque a função de uma testemunha é, sim, causar, né, chamar o arrependimento, mas é com pano de saco. E, infelizmente, não quando a gente medita, às vezes a gente tem aquela aparência assim de confrontar, apontando o dedo, desprovido de amor de Deus. E isso, de misericórdia. E quando fala pano de saco, irmãos, nós precisamos entender as vestes de pano de saco sobre a nossa vida. Por quê? Lembra de Esmirna e Filadélfia? Os dois castiçais que estão firmes diante do Senhor na terra. Esmirna, o Senhor diz para ela assim: vejo que tu és pobre, mas és rica. Por quê? Porque pobre. Porque ela não busca as coisas desta vida, deste mundo. Ela procura o quê? Alcançar os tesouros eternos. Ela busca os tesouros eternos. Então, por Senhor, ela é rica, mas para o mundo, ela é pobre. E para Filadélfia, porque guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra. Então, são características de um servo do Senhor, que busca o Senhor, os tesouros eternos, busca guardar a palavra do Senhor, e elas estão vestidas de saco. Aí eu quero trazer para vocês um homem de Deus lá nas Escrituras que se vestiu de saco para orar, para interceder por todo. E essa é uma função de uma testemunha. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar, com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então, 9:3. 9:3. Ele orou por todo Israel, pelos de perto, pelos de longe. Ele orou pelas duas casas de Israel. Né? Vamos tentar falar das duas casas de hoje, talvez. Mas ele orou por todo Israel. E a função de uma testemunha é orar. Orar, interceder por aqueles que estão ainda aprisionados, aqueles que estão precisando enxergar. Pode falar. Sim, sim, exato. Sim, Muito bom. é como se o profeta, o sacerdote, ele vai se colocar naquele lugar mesmo, como se ele mesmo tivesse pecado, como se o pecado fosse dele, ainda que ele não esteja cometendo, mas ele se coloca nesse lugar de intercessão como que ele estivesse cometendo, e então orando e intercedendo. E outra palavra muito importante, irmãos, quando fala de avivamento, né? A igreja fala muito sobre avivamento. O avivamento vai chegar, né? Está chegando o avivamento. Mas antes de chegar ao Joel 2, que muitos falam de Joel 2, o avivamento, tem Joel 1. O Joel 1 fala o Senhor chama a atenção do povo, e principalmente dos sacerdotes. Fala ali 1, verso 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus. Porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum. Convocai a assembleia solene. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Amém. E lá nas 10 virgens fala um grito, eis aí, ou seja, uma chamada mesmo, de atenção. E quando nós lemos Joel 1, fala de um contexto de que não vai mais ter, a videira não vai produzir, nem a figueira, nada, nem a oliveira, vai secar tudo, o povo não vai ter mais nada para se alegrar, e aí é o chamado do Senhor mesmo, vocês precisam se arrepender.
vestir pano de saco por tudo, por tudo. Então, isso é muito importante, irmãos. E é por isso que a máquina do sistema vai quebrar. O Senhor vai permitir a quebra, vai sacudir o mundo com problemas, com abalos econômicos. É necessário, irmão, uma nova contração, por exemplo. Não tivemos uma contração em 2020, comentei aqui da pandemia, a irmã também. Vai ter uma nova contração. E nessa nova contração, o Senhor vai chamar a atenção de muitos. Eu fui despertado em 2020 para um chamado, já caminhando com o Senhor, já exercendo aquilo que eu fui chamado. Mas o Senhor me despertou para aprofundar mais ainda. E é isso que o Senhor vai fazendo, né? E isso aconteceu em minha vida dentro do meu quarto, com muitas lágrimas e entrando nesse lugar de pano de saco. E é isso que o Senhor vai fazer a cada contração, a cada ciclo. Faz parte da obra do Senhor. E aí Joel 2 vai falar. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. E no verso 15, ele vai de novo enfatizar, ali em Joel 2, verso 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém. Perceba que é um clamor por todos ali. Eu lembrei de Moisés e Arão, quando teve a ocasião ali da rebeldia do povo, depois que Deus mostrou a vara de Arão que floresceu, e aí a ira do Senhor se acendeu contra o povo e começou a matança ali. Só que Moisés e Arão foi interceder. Moisés falou assim para Arão: pega o incensário e vai, percorra no meio do povo. E Arão fez isso. Pegou o incensário, percorreu no meio do povo, e aí o Senhor cessou de matar. Então é a função, Moisés e Arão, função de duas testemunhas ali, de uma maneira tipológica, de intercessores pelo. E essa é a conduta de uma testemunha no tempo do fim. Não é cheio de orgulho, vaidade, soberba, não entender, não saber o que é arrependimento. Eu volto a falar, que já falei algumas vezes, eu volto a falar, é um pouco pesado, mas faz sentido. Deus não é hipócrita. Deus não vai levantar hipócritas para proclamar arrependimento se não sabe o que é arrependimento. Vai levantar pessoas que já estarão neste lugar de intercessão, de arrependimento, de oração por tudo. Amém? Alguém quer comentar? Alguém do online também? A gente vai entrar agora sobre eles profetizarão. Isso. E daí eles vão profetizar com propriedade, com autoridade, porque eles têm intimidade com o Senhor. E o profetizar é tocar trombeta. É tocar trombeta. Eu coloquei Isaías 58. Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Amém. E aí fala de um jejum. Fala de um jejum, de realmente de quebrantamento, de um lugar onde você pode se derramar diante do Senhor. Mas para que o povo chegue neste lugar, é necessário alguém levantar a voz como de trombeta. Muito gesto que eu tô fazendo, né? Ela me avisou aqui. Mas só assim. Maneira no gesto, Maneira no gesto. Cuida do notebook. E aí, é realmente isso, irmãos. O povo vai chegar neste lugar, aqueles que são piedosos e sinceros, mas o Senhor levanta suas testemunhas para proclamar. Vários irmãos, eu
vai restaurar, está restaurando o coração da noiva. Ó, muito bom. Muitas pessoas muitas vezes chateadas quando eu olho no vídeo. Você não viu que o fulano caiu? Você não viu o que aconteceu? Ninguém está falando sobre isso. Vejo pessoas, né? Testemunhas, todas as pessoas estão despertando o coração. Deus está restaurando a paixão pela noiva, a paixão pela igreja, de uma forma assim, olha, eles não estão posicionados. Ficar no lugar de intercessão, dores de parto, para que isso seja formado aqui. Assim, se alguém caiu, a gente vai chorar por ele, não vai apontar o dedo, não vai colocar na internet, não vai falar mal do irmão, mas a gente vai cobri-lo, né, vai orar por ele, vai fazer com que essa pessoa seja restaurada. Eu vejo que são dois sistemas. Né? O sistema do mundo da Babilônia, onde o normal é eu destruir a pessoa, eu acusar, eu colocar ela no chão, que é o papel de Satanás, e aqueles que Deus está levantando, que é o instinto de revelação, de entendimento, de conhecimento de Deus, e que vai restaurar os caídos e vai chorar para aqueles que estão mortos. Compaixão mesmo, assim como se fosse um familiar. Né? Todos nós aqui pensamos, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, a gente está certo com o coração, mas se não você conhece, né? E mais os que Deus vai fazer esse tipo de quebrantamento, por isso o avivamento. Deus já está fazendo, o avivamento do último dia vai ser algo glorioso, mas Deus já está fazendo isso no coração de várias pessoas, né? Eu conheço também, eu faço parte dessa operação, Deus está despertando para chorar pela igreja, né? Eu já reuni algumas vezes, uns anos atrás, a gente reuniu e começava a falar mal. E a gente começava a falar, eu morri. Não morri por eles, tanto quanto eu morri por você. Então, agora eu quero que você perceba para que isso não seja reclamado para eles. Né? Eles estão num momento onde estão lá na Babilônia. A Babilônia é do mundo, a Babilônia é um lugar onde eu quero meu bem-estar, né? Eu quero ter coisas para mim, mas o Senhor sai dessa lugar. Então, eu preciso para que ele saia. E assim, o Senhor fez passar por uma situação para que eu entendesse que os irmãos que estão caídos também são meus irmãos. Exatamente. Glória a Deus. Está funcionando o microfone aí, né? Não seria bom ali deixar ali os irmãos comentarem? Está escutando. É? Aí eu confio na verdade. Tá. Tá. Quer que lê Amós? Amós. Vamos ler Amós. Também é importante, né? Tem tudo a ver realmente com o que o Senhor vai fazer e usar suas testemunhas neste tempo. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Fugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil, a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á. Podemos só? Tá. Levantar-se-á a terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amém? Glória a Deus. Então o Senhor vai rugir e os leõezinhos na terra vão ecoar o rugido do leão. O que o Senhor declarar, as testemunhas vão ecoar na terra. Por isso que o que será ligado, né, na terra será ligado no céu, desligado será desligado no céu, porque é uma consonância assim perfeita, uma conexão perfeita. As testemunhas vão realizar a vontade de Deus na terra plenamente. Não vai falar nada que não esteja com a vontade do Senhor. Moisés, né? Tá. Moisés e Arão, né? Figura de duas testemunhas. Então, faz muito sentido isso. E por isso que nós encontramos muitas cenários ali no Egito, na saída do Egito, com o tempo do fim. Semelhanças. Muitas semelhanças. Exatamente. E aí, outro detalhe interessante que eu quero compartilhar aqui.
da boca das testemunhas vai sair fogo para consumir os inimigos. E a gente olha no YouTube, né, queimando, né, aquele lança-chamas. E o Senhor deixou algo nas Escrituras que fala sobre a proclamação da palavra, que para os rebeldes é como fogo. Por este motivo, assim, Jeremias 5, Jeremias 5,14. isso. Por este motivo, assim determina Yahvé, o Deus dos exércitos. Porque falaste esta palavra, eis que farei de minhas palavras um fogo em tua boca, e desse povo, lenha que o fogo devora. Amém? Então, é realmente isso. O Senhor realmente vai usar suas testemunhas e a palavra que elas vão lançar ali para os rebeldes, para aqueles que vão resistir, vai ser como um fogo mesmo. E claro, isso vai acontecer de uma maneira literal quando os flagelos das primeiras trombetas caírem na terra. A primeira trombeta tem fogo, a segunda trombeta também, e fala de queimar as árvores, a terra, e de causar dano no mar, né, com aquilo que o Senhor vai fazer. E faz todo sentido isso. E está em consonância com a palavra das duas testemunhas. Uma outra palavra importante está em Obadias. Obadias fala contra Edom, contra os que são inimigos de Jacó. Irmãos inimigos. Edom vai representar Esaú. Esaú era irmão de Jacó. E aí o Senhor tem uma palavra pesada contra Edom, contra aqueles que foram contra Israel. A casa de Jacó será semelhante a um grande fogo, e a casa de José como que labaredas. A descendência de Esaú será como a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da casa de Esaú. E assim será, porquanto Yahvé o disse. Amém? Obadias Obadias 1, capítulo 1, verso 18. verso 18. Obadias 1, verso 18. Então, algumas características que encontramos ali das duas testemunhas, nós conseguimos linkar com as Escrituras. As Escrituras mesmo nos mostram como que é essa dinâmica, como que vai ser essa ação das duas testemunhas. E elas são duas oliveiras. Nós já falamos um pouco na semana passada sobre essas duas oliveiras. Vamos enfatizar mais aqui. Lá em Romanos 11, Paulo diz que de gentios e judeus. E ele chama ali, em Romanos 11, 24, os gentios como os ramos da oliveira brava, ou em outra tradução, aí, o zambujeiro. É a oliveira brava. E ali os naturais de Israel, judeus hoje, né, são os ramos naturais da oliveira cultivada. Pode ler. Afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza e de forma sobrenatural foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Amém? E é interessante, irmãos, quando a gente olha... Pode falar, irmão. Isso que eu ia explicar agora. Eu ia explicar exatamente agora. Porque fala de uma oliveira brava conforme a natureza. É como se fosse assim, naturalmente surgem as oliveiras naturais bravas. E aí eu lembro da criação. Na criação, o Léo trouxe sobre os dias da criação, e o Léo falou assim sobre os mares. Primeiro os mares, no segundo dia, vai representar as nações da terra. E por isso que Apocalipse 17 fala que a mulher que viste assentada sobre as muitas águas, essas muitas águas são línguas, povos, nações. E quando nós olhamos aqui para a oliveira brava, segundo a natureza, por natureza, são aquelas oliveiras que estão representando ali as nações na terra, que surgiram naturalmente. O Senhor fez brotar as nações. Só que, no terceiro dia milenar, o Senhor começou a chamar, através de um homem chamado Abraão, uma promessa, levantou ali uma nação de referência, que teria que ser uma referência ali para as outras nações. E por que eu associo isso ao terceiro dia? Porque no terceiro dia, o Senhor faz surgir das águas porção de terra. E a porção de terra vai representar a nação sacerdotal, que vai servir para servir a todas as nações.
E por isso que eu vejo a oliveira brava, segundo a natureza, os gentios, só que daí o Senhor começa a pegar uma oliveira e cultivar ela. Lembra aqui, oliveira cultivada? Ele pega, chama Israel e começa a cultivar Israel, através das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Aqui no dicionário de Strong vai falar assim, o termo é agrielaios, que significa que é uma oliveira silvestre. Ela era, por isso, uma oliveira brava natural, porque ela era uma oliveira silvestre, que ela nasceu, só nasceu. Daí vem Deus, levanta um povo, cultiva, né, plantou essa oliveira, ele que plantou, é a oliveira cultivada. Então a gente tem a silvestre que nasceu, e tem a cultivada que Deus gerou. Deu para esclarecer. Amém. E o Senhor usa dessas palavras, dessas metáforas, trocadilhos, para falar sobre. Ele fala da criação, depois ele usa essa expressão para falar. E aqui é da mesma forma. E aí, Paulo fala do enxerto aqui. E esse enxerto, né, a oliveira brava com a oliveira cultivada. E esse enxerto nós enxergamos a união das duas casas de Israel. Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 15. Ele vai falar das duas varas, das duas madeiras. Numa madeira, o Senhor manda para o profeta, escreva Judá. Judá. E na outra vara você escreve José, vara de Efraim. Pegue agora as duas varas, junta as duas varas como se fosse uma só. Elas são uma só na minha mão. É uma união das duas casas de Israel. Eu vou tentar explicar um pouco sobre as duas casas de Israel aqui. Não sei se vai dar tempo, mas é muito importante o discernimento das duas casas de Israel para enxergar as duas testemunhas, para enxergar os 144 mil. E este enxerto eu expliquei agora, né, das duas casas de Israel. E essa seiva da oliveira vai representar esse azeite dourado que o Senhor relaciona com as duas testemunhas. Então vamos ler Romanos 11, 17. Daí eu vou pedir para alguém do online, pode ser o Eliandro. O Eliandro pode ler para nós Zacarias 4, verso 12. É possível, irmão? É? Amém. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Amém. Então existe uma seiva, e quando fala de oliveira, o fruto dessa oliveira são azeitonas. Da azeitona sai o azeite. O azeite. Nós lemos na semana passada que todo o povo tinha que preparar, levar o azeite ao sumo sacerdote para acender a menorá. Então a função de trazer o azeite está em cada um de nós aqui. Nós precisamos extrair o azeite para oferecer ao sumo sacerdote, qual seja o nosso Senhor Jesus. Ele que vai acender a menorá, claro, usando os sacrifícios e sobre a igreja. Irmão Leandro, se quiser ler Zacarias 4, 12, fica à vontade. Zacarias 4, verso 12. E respondendo-lhe outra vez, disse: Quem são aqueles dois ramos de oliveiras que estão juntos aos dois tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Amém? A pergunta que o profeta fez ali, em Zacarias 4. Essa é a imagem do Zacarias capítulo 4. Você lê Zacarias 4, essa é a imagem da profecia de Zacarias 4. Aí ele pergunta, quem são as duas oliveiras, os dois raminhos de oliveira e os dois tubos de ouro que vertem de si o azeite dourado? Nós meditamos aqui já sobre os dois castiçais, que são Esmirna e Filadélfia. Se nós pegarmos um candelabro e olhar, tem dois tubos de ouro do candelabro que permanece firme, Esmirna e Filadélfia. Então, o Senhor já começa a fazer algumas associações com as 7 igrejas do Apocalipse. A gente pegar a menorá, o tubo 2 e o tubo 6 representa os dois tubos de ouro dessa menorá. E quando fala das duas oliveiras, Paulo responde: a oliveira brava, gentil. Está falando para os gentios.
E a oliveira, os ramos da oliveira cultivada, está falando para os judeus, gentios e judeus em Cristo Jesus. Glória- Gentios e judeus em Cristo Jesus. Também significa uma testemunha. Dentre, tanto dentre gentios e dentre judeus, tem aquelas testemunhas. Não, não. É tipo assim, vamos olhar para um judeu mesmo, um judeu. Ele abre os olhos no entendimento, como Paulo, reconhece o Senhor Jesus e ele entra neste lugar. Paulo é o exemplo claro de um judeu que é levantado por Deus para ser como uma testemunha. Por isso que ele mesmo escreveu Romanos 11 lá sobre esse assunto. Ele mesmo declara ali em Romanos 11: eu sou natural, da tribo de Benjamim. Ele se declarou mesmo natural. Mas existe, deste todo o povo natural dos judeus, tem um eleito segundo a graça. E este eleito segundo a graça, ele estava falando dele, inclusive. Que ele se posicionou para ser testemunho no tempo dele. Mas ele está começando a falar de coisas relacionadas ao tempo do fim também. Então, eu acredito que dentre judeus vão levantar aqueles que vão se posicionar como testemunhas, e também dentre nós, gentios, o Senhor vai levantar as suas testemunhas. E se nós pensarmos nesse entendimento das duas, de judeus e gentios unidos pela cruz, a gente vai entender que tudo é um povo só. É a igreja do Senhor que se forma com essa união. E dentro dessa igreja, a gente não pode dizer um é judeu, o outro é gentil. É a igreja. Tudo é a igreja. Então, as testemunhas é o corpo, né? Só que não é Mas não a completude não do a corpo, completude porque do nós temos corpo. 2 castiçais, Isso. Esmirna e Filadélfia. 2 tipificação, né, de povos. Então, não 2 pessoas específicas, tipo um judeu e um gentio. Não, mas 2 tipos de posicionamentos, né, de distinção aqui das outras 5 que estão dormentes. Deu para entender? Ali dos profetas, a gente já vê uma edificação da casa espiritual. Quando a gente enxerga ali Zacarias, e juntamente com ele, quem profetizou foi Ageu. Em Zacarias capítulo 3, nós temos ali a figura de um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote tem um nome, Josué. Josué é o mesmo nome de Jesus no hebraico. Já trouxe isso na semana passada. Isso. E no verso 9, fala de uma pedra, e nessa pedra tem 7 olhos. E pode ler. Porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Josué. Sobre esta pedra única, preciosa e de prumo, estão 7 pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia, garante o Senhor dos Exércitos. Então nós temos o sumo sacerdote, fala de uma rocha, pedra, está falando, apontando para Jesus aí, 7 olhos, são 7 espíritos de Deus, e também fala de um rei, Zorobabel, no capítulo seguinte, capítulo 4. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem mediante violência, mas pelo poder do meu espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Zacarias 4:6, né? Isso, e o verso 9 e o verso 10. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim, todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor que percorrem toda a terra sem cessar. Amém? Então, o Senhor vai acender a sua igreja, ele vai usar 2 tubos de ouro, 2 testemunhas, para despertar, para reacender as outras 5. E a igreja plenamente vai se posicionar neste propósito. E isso tudo envolve uma pedra principal que nós encontramos aqui em Zacarias. E essa
pedra principal é a pedra de esquina, é Jesus. Pedro, ele usa também dessas menções para falar da igreja, onde ele vai explicar ali em 1 Pedro, do capítulo 2, dos 5 ao 9. Lembrando que Pedro, ele vai saudar os gentios. E então ele traz o contexto de nação santa, povo, geração eleita, povo escolhido, que o Senhor já declarou isso para Israel, ele traz isso também para os gentios. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então, uma palavra para a igreja, e Pedro, ele traz à memória aquilo que Zacarias declarou, ele traz à memória o que Isaías profetizou, Isaías 8:14, você abre a Gil, Isaías 8:14, diz assim, ele, falando do próprio Senhor, será santuário, lembra, irmãos, e guarda isso, santuário. Ele será por santuário, a pedra de edificação deste santuário. Mas, aos rebeldes, ele servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Então, aqui já existe uma menção profética, e ao invés de falar do povo escolhido, povo santo, servos do Senhor, ele vai chamar duas casas de Israel. E Pedro usa essa fala de Isaías e traz para a igreja. E Ageu, juntamente com Zacarias, ele foi contemporâneo, ele profetizou acerca dessa edificação, dessa casa espiritual. E ele diz que a última casa será maior do que a primeira. Vamos ler. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós compararmos o templo que Zorobabel reconstruiu, não supera a glória da primeira casa de Salomão. Então, realmente, não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, como declarou Zacarias. É uma obra do Senhor envolvendo uma casa espiritual, uma casa que envolve o quê? O povo de Deus escolhido, a igreja, os santos, né? E fala de um reino, esse reino é o reino milenário. E essa dinâmica acontecendo, mais para frente a gente vai poder explicar isso, a igreja exercendo reino e sacerdócio neste reino milenário, para realizar os ofícios sacerdotais diante do trono, mas reinar as nações na terra. E na terra, toda uma dinâmica envolvendo também um templo, um santuário lá. Até aqui, irmão, alguém quer fazer alguma pergunta, comentar algo? Vamos avançar, então? E por que eu pedi para os irmãos atentar para o santuário? Existe algo interessante aqui acerca de Apocalipse 11, das duas testemunhas. Ele fala assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. A palavra aí é naos. Tem uma outra palavra usada para santuário, que é hieron, onde é santuário mesmo, feito com tijolos. Mas, quando diz santuário naos, não é só santuário feito com tijolos. Está falando de algo espiritual. E a palavra usada aqui foi naos. O seu altar e os que nele adoram. Mede. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa.
Jesus, lá em Lucas 21, ele vai falar que os gentios vão pisar, vão calcar Jerusalém, no cerco ali. Existe algo para acontecer em Jerusalém. Mas a mensagem aqui de Apocalipse 11, ela vai mais além. Ela vai mais além. Está falando de um santuário, naus aí. Um santuário que é celestial, um santuário que vai apontar para o corpo de Cristo. Por que que não vai medir o ato exterior? Porque o povo santo vai ser perseguido, vai ser pisoteado, uma parte vai ser morta, vai ter uma perseguição contra os santos aqui. E para certificar realmente esse santuário, não, eu quero meditar com vocês acerca destas passagens de Marcos, capítulo 14, verso 58. Nós ouvimos lhe dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Amém. Em João 2, Jesus respondeu e disse-lhes, no verso 19, destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Aqui a palavrinha usada é naos. Então, este santuário de Apocalipse 11 está enfatizando o santuário naos, onde fala do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Então, os santos vão ser perseguidos, vão ser pisoteados, vão ser perseguidos neste tempo de perseguição da grande tribulação. Ainda fala de 42 meses. Nós pegamos 42 meses, dá 3 anos e meio. 3 anos e meio. Outra passagem, 1 Coríntios 6, 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Então, santuário de Deus, vós sois o santuário de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, 4, fala da apostasia, e fala do anticristo, de se levantar. Pode ler. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E então nós entendemos a ascensão da apostasia nestes últimos dias. E a necessidade da igreja se posicionar, por quê? Porque vai ter uma apostasia também. O anticristo, ele vai se assentar, a igreja primitiva declarava que ele vai estar em Jerusalém, sim, vai estar em Jerusalém, mas existe uma ação para contaminar os santos, para contaminar a igreja também, para envolver também a apostasia. Por isso que 2 Tessalonicenses 2, que fala, o retorno do nosso Senhor não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então, nós entendemos essa questão da medição do santuário apontar para a igreja. Tem 2 questões. Ele se assentar no santuário, se declarar Deus e ser adorado como Deus, eu vejo tanto físico como espiritual. Né? A igreja primitiva acreditava que ele iria se assentar lá em Jerusalém e ele ser adorado lá em Jerusalém. Isso fisicamente. Falam de uma construção de um terceiro templo, né? Mas acredito que não há nem necessidade de ter um terceiro templo. Acredito que ele vai se assentar naquele lugar físico, e ele vai ser adorado ali. Todavia, eu acredito que ele se assentando neste santuário, aqui em 2 Tessalonicenses, que a palavrinha naus, eu enxergo também ele agindo para a apostasia acontecer. A apostasia acontecer também. Para aqueles que foram chamados pelo Senhor, mas que vão rejeitar o Senhor. Vão se inclinar aos intentos do anticristo.
e a ponto dele ser declarado ali, muitos adorando ele, é a apostasia. Eu vejo a apostasia e eu vejo também ele naquele lugar lá em Jerusalém, se assentando e sendo adorado como Deus. Amém? Fala geograficamente também, bastante. Da perseguição, você fala? Ser perseguido mais que o Ah. mas na nossa Tem um propósito de testemunhas sendo levantadas lá em Jerusalém para profetizar lá, inclusive uma missão bem característica desses judeus, testemunhas dentre os judeus, judeus que vão profetizar para despertar muitos judeus ortodoxos, por exemplo. Eu vejo uma missão bem característica desses judeus, testemunhos. Mas no resto do mundo também vão ter testemunhos dentre os gentios, profetizando, declarando. São cenários também. A grande maioria da igreja vai fugir para o deserto. Sim. Judeus fora Jerusalém, para Jerusalém, fora a perseguição do Hamas. Então, eles entendem lá o poder velho de Jerusalém, né? Ele é um lugar onde eles vão estar protegidos. Então, eles vão migrando para lá. Já vinha acontecido. O canal da Rini, ela conta lá todas as pessoas que foram migrando em 4, 23, 22, 23, 24, e a crescente em relação aos judeus que são isso, não, foram para. Porque o Hamas foi declarado, né, que aonde tivesse um Deus, que era uma jihad, então eles vão matar um Deus em outro lugar que tivesse alguém. Então eles decidiram, vou lá na França, vamos sair da França para Jerusalém. Eu vou deixar isso para você. Não, a guerra teve 8. Mas é isso, é a guerra do Hamas contra os judeus. Então, eles declararam que onde tiver os judeus vão matar. Então, fora de Jerusalém. E aí, como lugar encontram que já estão juntos, eu estou protegido também pelo governo e pelos profissionais, então eu vou voltar para lá. Estão retornando, né? Tudo isso tem um propósito. Talvez, interessante, o inimigo pode estar planejando juntar o povo judeu ali para armar uma arapuca posterior, mas tudo isso também está no plano do Senhor, até para permitir o ajuntamento desses judeus, porque está lá em Zacarias 12. Enquanto eles forem pressionados e vai ter o cerco em Jerusalém, o Senhor vai livrar eles. Então, o inimigo pode planejar tudo, mas em cima de tudo, o Senhor já tem tudo arquitetado. E já ganhou. Já ganhou, já Verdade. ganhou. Exatamente. Então, eu vejo, sabe, quando fala de medição do santuário, eu vejo o que está acontecendo fisicamente, envolvendo esses judeus naturais, esse Israel terreno, mas também eu não posso deixar de enxergar uma camada a mais, que envolve a igreja, envolve também o povo, né? Tem um Israel terreno e tem um Israel celestial nessa trajetória. Então, quando fala de um santuário, eu tenho que ver pelas duas perspectivas. Muitos só estão olhando Israel, né? Terceiro templo, mas existe um Israel celestial aqui que o inimigo também quer contaminar. Então, a profanação do santuário, o inimigo quer agir nos dois lados, tanto dos judeus como da igreja. Então, eu consigo enxergar esses dois prismas aí, né? E a necessidade de entendermos todos esses detalhes e agir conforme o Senhor está fazendo. Vamos pausar por aqui, irmãos, até porque, quando fala de 2 castiçais, vamos entrar nas 7 igrejas aqui e depois entrar nos 144 mil, isso aqui a gente deixa para a semana que vem.